Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Jesus. Noite de alegria. A sexta abençoada. Estamos juntos na casa de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a partir do versículo 13. Glória a Jesus. Que diz assim: Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tenha e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém? Por esse tomar assento, glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, quando nós fazemos a leitura dos livros dos reis, tanto o primeiro quanto o segundo, os dois livros, nós vemos principalmente todo o desenvolvimento de Israel, quando eles de fato se tornaram um povo independente, quando eles de fato se tornaram um povo que conquistou completamente o que seria a terra prometida, porque aquilo que começou com Josué terminou com Davi. Davi foi o homem que Deus levantou para conquistar muitos territórios que até então precisavam ser conquistados. E logo após a morte de Davi, nós sabemos que Salomão é quem reina, e Salomão é aquele que vai construir o templo ao Senhor. E logo depois dele, Roboão, seu filho, e em Roboão nós temos o trágico momento que o reino de Israel se divide porque Roboão segue conselhos dos seus amigos e não dos mais experientes, e resolve aplicar mais impostos sobre o povo. Os impostos na época de Salomão já foram muito pesados, mas o povo até aceitou por causa da construção do templo, por causa de tantos gastos que tiveram. O povo pediu para que reduzisse, para que o povo tivesse alívio de tantas coisas que pagavam. Mas por seguir o conselho dos seus amigos e não dos mais experientes, Roboão resolveu fazer até pior. E isso trouxe divisão. 10 tribos seguem um caminho e 2 tribos apenas continuam sendo leal à dinastia de Davi. Então, nós temos um momento trágico na história de Israel, que é essa divisão. E aí nós temos Reino Norte, capital Samaria,
e nós temos Reino Sul, capital Judá, que vão se desenvolver de forma diferente. Cada reino vai ter sua sequência de reis, sua história, profetas que vão ser levantados no Reino Norte, Reino Sul, profetas que vão ser levantados e profetizar para os ambos reinos. Desses dois reinos, o Reino do Norte foi o que foi mais prejudicado, porque eles foram para longe de Jerusalém, de Judá, e estava prescrito na lei que o lugar para sacrificar, para adorar o Senhor, como Deus havia estabelecido, era de fato onde estava a Arca da Aliança, que era o templo. Então, se agora dividiu o povo de Israel, que era outro reino, eles não podiam mais ir a Jerusalém. Então, passaram a improvisar lugares de adoração, o que constituía diretamente idolatria. E não somente isso, mas começaram a adorar outros deuses, e idolatria é algo muito forte, muito presente no Reino Norte. O Reino Sul, Judá, ainda passou por reformas, teve bons reis, né? Nós lemos a história de Asa, Josafá, Josias, mas o Reino do Norte foi profundamente prejudicado por reis maus, homens ímpios, homens corruptos. E o texto que nós lemos está inserido no momento justamente do reinado de Acabe. E Acabe, assim que ele vai assumir, e o livro é histórico, né? Os livros dos reis são históricos, mas o escritor ele tem propósitos teológicos. Então, quando ele fala que Acabe assumiu o reinado, ele já fala, olha, e esse aí foi o pior de todos os que foram antes dele, e ele é o sétimo, depois da divisão. Acabe foi o sétimo rei. Jeroboão I, que foi o primeiro rei, já foi alguém perverso, mau, conduziu o povo à idolatria, foi o líder da rebelião, e todos foram copiando, fazendo pior, e Acabe, que é o sétimo, faz pior do que todos os outros, porque além de continuar fazendo o que todos os outros fizeram, ele ainda casou com Jezabel. Jezabel, que era filha de Etbaal, rei dos Sidônios, outro povo, outra religião, nada a ver com o povo de Deus, casa com Jezabel e vai implementar adoração a Baal dentro do povo de Deus. Na verdade é até pior, para Jezabel ela vai criminalizar adorar a Deus, vai ser proibido adorar a Deus, vai ter que adorar Baal, vai ter que servir a Baal e tudo. Ela implementa o sistema de adoração para Baal e todos os tipos de deuses que viam com eles no meio do povo de Deus. Então a narrativa é triste. A narrativa é de você ver onde seria um templo para adorar o Senhor, onde seriam momentos de culto. Era um povo profundamente entregue à idolatria, perdidos na sua própria história. As crianças já nasciam sem saber o que era certo e o que era errado, já nascia no momento em que tinha que adorar Baal. Mas, como todo o Antigo Testamento mostra, Deus é fiel para com a sua aliança. Israel é um povo que vai quebrar constantemente a aliança que foi feita no Sinai. Tudo aquilo que Deus disse, que Deus escreveu, que Deus falou por intermédio de Moisés, toda a lei, Israel vai quebrar por diversas vezes, mas Deus permanece sendo fiel, e a sua fidelidade era manifestada na forma de levantar profetas, porque Deus poderia largar de mão, Deus poderia deixar como estava, e cada um seria entregue ao próprio juízo, e não há castigo pior de Deus quando Ele larga de mão, não há castigo pior quando Deus deixa que a pessoa fique entregue ao próprio pecado, porque aí vai só acumulando juízo, para um dia estar diante ao justo juiz e receber condenação. Quando Deus fala, quando Ele corrige, quando a palavra dEle é dura, quando às vezes você tropeça, aí vem para o culto, aí a palavra é um pouco mais dura,
Dá glória a Deus, aleluia. É porque Deus te ama e Ele corrige o filho que ama. Ele não te largou de mão os seus pecados, não. Ele se preocupa com os seus passos. Ele quer que você se mantenha firme na verdade, aleluia. Você não é um bastardo, não. Você é um filho legítimo do Senhor Deus. Então sempre que houver tropeços, haverá correção. E se há correção, glória a Deus por isso, porque Ele nos ama, aleluia. É para nós ouvirmos a sua voz, endireitarmos as veredas, talvez indo para lá e para cá, e às vezes meio perdido na nossa caminhada, aí a palavra de Deus vem, a gente volta a fazer e executar tudo que Deus está pedindo ou mandando em sua palavra. Então se Ele fala, isso é bom, é o seu amor. É o seu amor a Israel, a sua fidelidade à aliança, né? Porque tem o outro lado está quebrando a aliança, mas Deus permanece fiel, aleluia, por causa, aleluia, do seu amor a Abraão, a Isaac, a Jacó. Então Ele levanta profetas para falar: olha, voltem para a aliança. E todos os profetas do Antigo Testamento, eles têm essa função: lembrar da aliança, lembrar do Sinai, lembrar do que foi dito, lembrar da aliança feita e falar: olha, vocês quebraram, olha a história de vocês, olha para o passado, Abraão, Isaac e Jacó, olha como vocês estão agora, não estão como deveriam estar. Vocês deveriam ser referência para o mundo, para as nações deveriam ver a glória de Deus em Israel, mas vocês, ó povo, se tornaram um fracasso terrível em maldade, em injustiça social, em mentiras e tantas coisas, idolatria, aleluia. Era Deus levantando profetas para sempre lembrar o povo a situação que estava precária, caótica e cada vez pior. Tinha os seus altos e baixos, mas sempre em pontos terríveis. E dentre esses profetas que foram levantados por Deus, Elias é um dos que marca o seu tempo. Elias foi o profeta levantado por Deus justamente no período do reinado do rei Acabe. Quando a situação chegou no ápice de tão ruim, tão perversa, Deus levantou o profeta Elias. Elias é aquele profeta que aparece do nada na narrativa bíblica, sem nos mostrar a sua genealogia, quem são seus pais. Ele só aparece na história como alguém levantado por Deus, que vai enfrentar, né, cara a cara, Acabe, Jezabel, seja quem for. E quando ele vai falar, aleluia, no capítulo 17, se você ler comigo, capítulo 17, verso 1, diz assim, ó: ora, Elias de Tisbe, ou Tisbé, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Aleluia. Essa é a primeira menção, a aparição de Elias. E quando ele aparece é para falar: olha, assim diz o Senhor. Ele está dizendo: não vai chover. E não vai voltar a chover segundo a minha palavra. E o importante aqui é você entender esse texto, porque alguns pegam esse texto para falar: olha, Elias era profeta, e quando é profeta, o que você fala, Deus assina embaixo, né? Como se Elias quisesse profetizar uma coisa por conta própria, e Deus assinou embaixo porque era segundo a palavra de Elias. Esse não é o entendimento correto do texto. O que Elias está falando é: Deus está parando a chuva, e não vai voltar a chover até que Deus mande. E a boca que Ele vai usar de novo para poder voltar a chuva vai ser a minha. Eu estou aqui, Elias, para falar: não vai chover, e é segundo a minha palavra. Ou seja, só vai chover de novo quando Deus autorizar. E quando Ele for autorizar, vai ser de novo segundo a palavra. Ou seja, é esse profeta que está falando com você. Porque isso é fazer Acabe correr atrás de profetas. E tinha uma série de profetas de Baal, de Azerá, profetas de Israel que eram corruptos. Ele poderia fazer um monte de coisa. Só que Elias deixa claro: vai ser através da minha vida que Deus vai fazer voltar a chuva. Ele só fala isso para Acabe. E Deus fala: olha, se esconde. Vai para o ribeiro, Querite, né? Se esconde, porque agora Elias vai ser caçado, né? Que agora ele é a origem do problema.
Ele chegou falando que não vai chover, falou que é ele que vai fazer voltar a chover, e Elias some. Deus manda que ele vá ficar diante do Jordão, num ribeiro específico, Querite. E aí, o momento que Elias, usado por Deus, fala em nome do Senhor, autoridade, profeta de Deus, aleluia. E o Senhor fala, se esconda no Querite. E lá ele fica. E o tempo do Querite é um tempo que Elias aprende a viver debaixo de providência. Elias aprende a viver, a confiar em Deus. Porque primeiro ele disse que não vai chover, ou seja, vai começar a seca. O negócio vai ficar feio. E Deus manda ele se esconder, só que ele bebia a água do ribeiro. Todo dia tinha um ribeiro à vontade para ele beber. E melhor, Deus ainda mandava corvos levar comida para Elias. Se você ler comigo no versículo 2, para ficar melhor o nosso entendimento, no versículo 2, capítulo 17, depois disso a palavra do Senhor veio a Elias, saia daqui, vá para o leste, e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Imagina a experiência maravilhosa. Servo de Deus, profeta, foi lá, Deus mandou, ele executou a ordem. Deus falou, vai e se esconde. Ele foi, se escondeu. Fica calmo, porque você vai ter água do ribeiro, e eu vou mandar os corvos trazer pão e carne. Elias vai aprender a viver por providência de Deus, porque é dessa forma que nós precisamos aprender a viver. A nossa confiança não pode estar baseada no dinheiro que nós temos, se somos CLT ou se temos uma empresa. A nossa confiança não pode olhar para o país e falar, olha, as coisas estão boas financeiramente, então o meu ano vai ser maravilhoso. Ou não, o país está um caos, a economia está quebrada, então meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida? Eu não vou ter comida, eu vou passar fome, a minha vida vai quebrar. A nossa vida não é dessa forma. Nós vivemos confiando na providência de Deus, aleluia. Nós vivemos confiando na providência de Deus. E seremos, como cristãos, geralmente somos provados a ver se a nossa confiança é na providência de Deus ou não. É por isso que normalmente crente passa por algumas provas. Normalmente, quando a gente tem muito, quando as coisas estão muito bem, que você está lá, nossa, minha vida está maravilha, tem dinheiro guardado, eu tenho um bom emprego, está tudo uma maravilha, aí acontece alguma coisa do nada. Não é do nada, é Deus permitindo para provar justamente onde está a sua fé. Porque precisamos aprender, confiar, a viver, aleluia. Precisamos aprender a confiar na providência de Deus. É por meio disso que nós vivemos. É confiando na sua providência. Não é nossos cálculos matemáticos para definir como vai ser o nosso ano. Não, é confiar que Deus está conosco, aleluia. E não significa que as coisas simplesmente vão acontecer maravilhosamente, não, mas que Ele vai estar conosco e nos ajudará em cada dificuldade, aleluia. Sabemos que teremos desafios terríveis, mas o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Elias, aleluia, é o Deus que está conosco, e Ele nos prova pela sua palavra que Ele é um Deus de providência. Portanto, confie na providência de Deus. Então, beber água do ribeiro e esperar um corvo como um garçom trazer comida é algo que desafia. Mas Elias vive isso, confiando em Deus, e a cada dia, da manhã, pela tarde, pão e carne. Estava até maravilhoso, parecia um tempo de férias. Começa um caos, começa a parar a chuva, Israel começa a entrar num colapso, vai passando o tempo. O próprio texto diz, na sequência, que chegou o tempo em que o ribeiro secou. Ou seja, a chuva parou mesmo. Está há muito tempo sem chover. E o texto informa com precisão, mas a gente sabe que o caos está se instalando. Não está chovendo.
Então, tem muita gente passando dificuldade. E esse tipo de situação, assim como Deus fez no Egito, é sempre para poder desafiar os deuses, né? Baal está muito ligado à fertilidade, né, à prosperidade e tantas coisas. Aí Deus vai lá e para a chuva. Aí o pessoal começa a invocar Baal. É igual você lê no Egito. O pessoal achava que isso era Deus, que o sol, que não sei o quê. Aí Deus vai em cada praga que ele envia ao Egito para mostrar que eles não são nada. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Aleluia. É para mostrar. Cadê Baal agora para fazer alguma coisa? Cadê Baal agora que é o Deus da fertilidade, né? Povo próspero, abençoado. Aí na hora de agradecer, muito obrigado. Aí o sol, a Baal, outros vão querer agradecer Maria, a João, a Paula. E pelo amor de Deus, você está vendo abençoadamente, vai querer atribuir a quem está morto. A sua vida deve ser em gratidão e louvor ao Deus eterno, aleluia, a Jesus Cristo, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Não desperdice os seus tempos, aleluia, de prosperidade, alegria, de bonança, agradecendo, atribuindo a quem está morto, aleluia. Não é Maria, não é Paulo, né? Não é o pastor Marcos, não é o pastor Gabriel, não é a banda. Não, agradeça ao Senhor, porque Ele tem cuidado de cada um de nós, aleluia. Irmãos, o ribeiro seca. E aí o Senhor vai falar com Elias. Elias, eu quero que você vá para a cidade de Sarepta. Eu quero que você vá. E é muito interessante a ordem que Deus dá para Elias, no versículo 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se, por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. A ordem de Deus aqui ela é muito interessante com o decorrer da história, né? Porque Elias na vida é muito boa, obedecia a Deus, estou vivendo um tempo maravilhoso. Talvez a cada dia ele estava lá orando: Senhor, muito obrigado, porque eu obedeci a tua palavra, o Senhor está cuidando, o ribeiro está aqui, ó, farto, o corvo chega, não tem nem atraso, com pão, com carne, muito obrigado. Aí o ribeiro seca. E aí Deus fala: vá para a cidade de Sarepta, porque lá ordenei uma viúva que te sustente. Eu não sei você, mas eu esperaria, né? Fala: meu Deus, muito obrigado. Chegou, mas a minha aposentadoria vai prolongar. Vou para um lugar, tem uma viúva que vai me sustentar. Ela está em Sarepta, não é território de Israel, então acredito que talvez lá não está nessa seca toda, talvez lá está melhor. É um lugar que, né, Deus está usando para poder confrontar os poderes aqui, porque Elias está sendo procurado. É o camarada mais procurado, a cabeça está a prêmio. Todo mundo está procurando. Elias está escondido no Querite. Quem é a influência maligna aqui na história são os sidônios, né, que é Jezabel e toda a sua galera. Aí Deus manda ele para Sidom, aleluia. Manda ele para Sarepta, num lugar talvez que ninguém iria procurar, justamente no território do inimigo. Não fazia nem sentido, mas Deus manda. Isso é para confundir, aleluia. Isso é para mostrar que Deus é poderoso. Não importa se ali está sendo procurado, se Sidom é um lugar do inimigo. Não, Deus age em Israel e Ele é Deus, mas Ele é o Senhor sobre toda a terra. Nos territórios, aos limites de Israel, Ele é Deus, e fora de Israel Ele continua sendo Deus, aleluia, continua. É o território do inimigo, literalmente. Assim, vai para lá. Ordenei uma viúva que te sustente. Então, a gente já imagina que é uma viúva abastarda. Qualquer um de nós talvez iria pensar. Mas aí quando Elias chega, ele vai. Quando ele chega na porta da cidade, ele vê uma moça que está catando gravetos, né? Pegando ali lenha para fazer alguma coisa. E Elias, já entendendo a situação, vendo ali o que está acontecendo, e fala com a mulher, saúda ela, para ficar melhor. Vamos ler comigo o versículo 10. E ele foi para Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou:
pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela foi buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Aí imagina a história: Elias sai lá da região, talvez achando que ia encontrar o melhor cenário possível. Quando ele chega, pede para a moça: tem como me arrumar um pouco de água? Quando ela vai e fala: olha, traz um pão também, que eu estou, a viagem foi longa, a barriga está começando a roncar. Ela fala: então, isso não vai dar, porque está terrível aqui a seca. Eu vou aqui pegar os 2 últimos gravetos, para poder fazer um negócio ali que tem, pouquinho de farinha, azeite, fazer a última comida. E como ela já sabia, tinha certeza que não tinha como achar mais comida, não tinha o que fazer, chegou no limite, ela tinha uma certeza: ei, meu filho, vamos comer e vamos morrer, porque não tem mais o que fazer. Aleluia. Aí é aquela situação, né? Tá o profeta Elias, homem de Deus, a mulher, e quando ela declara, eu imagino nesse texto que na hora deu aquele estalo na cabeça de Elias: ah, agora eu entendi porque eu estou aqui. Aleluia. Porque crente tem que andar ligado, né? Crente tem que andar ligado no que Deus está fazendo. Na hora que ele chega e vê o cenário de seca, a mulher fala que vai morrer. Agora eu entendi. Eu achei que ia chegar aqui a mulher me sustentar, porque a vida dela era bastarda, mas Deus me trouxe aqui para trazer milagre para esta casa. Deus me trouxe aqui para que com a palavra de Deus, onde haveria morte, passa a ter vida. Deus me trouxe aqui, não é para ficar na minha aposentadoria, não, é para ser usado por Deus, pela palavra de Deus. E esta mulher é alguém que Deus, nessa seca tão grande, Deus resolveu socorrer ela. Aleluia. E isso também é confronto no texto, porque ninguém de Israel foi atendido dessa forma. E Jesus lembra disso lá em Novo Testamento, fala: havia uma série de viúvas de dificuldade, mas só de Sarepta foi socorrida. Aleluia. Porque é Deus que faz as coisas. Aleluia. Pertence a Ele. Quem vai, quem fica, quem faz, quem não faz. Aleluia. Ele falou para Moisés: Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Aleluia, não terei de quem eu não quiser. Então, se a misericórdia alcança aquela mulher, é motivo dela dobrar o joelho e falar: meu Deus, muito obrigado, oh glória, porque o Senhor, aleluia, olhou para mim, conhece meus pecados, mas resolveu me socorrer. Não mereço, mas o Senhor me socorreu. Aleluia. E esse é o tipo de postura que nós temos que ter, irmãos, diante da mensagem que nos foi alcançada, a mensagem que chegou a nós. Se você é servo de Deus, é crente, o mundo está de cabeça para baixo, corrompido, as pessoas estão aí procurando, batendo cabeça. Se você está numa igreja, servindo ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus, meu irmão, você está no melhor lugar do mundo. Você foi alcançado pela misericórdia, pela graça de Deus, de tantas pessoas pelo mundo afora. Você foi agraciado por Deus. Você poderia estar no hospital, você poderia estar numa boca de fumo, você poderia estar, aleluia, vivendo a vida terrível de prostituição, você poderia estar jogado numa vala agora, mas você está no melhor lugar, adorando, cantando, louvando, comunhão com os irmãos, abraçando alguém, aleluia, falando: meu Deus, Pai do Senhor, mais um culto. Isso é para a glória do Deus que nos salvou, aleluia. Temos que enxergar a misericórdia de Deus nisso, irmãos. Temos que entender que isso aqui não é mais um culto, não. O Senhor nos escolheu, aleluia. É o que Paulo vai bater na tecla, irmãos, fomos escolhidos nele. E isso deve trazer temor ao nosso coração, e ele explica isso justamente falando dos judeus. Olha, os judeus estão enciumados, porque eles rejeitaram, e os gentios alcançaram agora a graça, o evangelho.
mas eles foram cortados, vocês foram enxertados, e isso não deve trazer soberba a vocês, mas temer e falar: meu Deus, nós fomos enxertados, fomos alcançados, escolhidos, não éramos filhos de Abraão, mas Ele nos comprou com o seu sangue precioso. Aleluia, aleluia. Ela foi alcançada por Deus. Elias entendeu, daquele, entendi. Homem de Deus, profeta. Aí ele já entendeu o quebra-cabeça todo. Deus poderia falar: olha, você vai para Sarepta, lá tem uma mulher que está à beira da morte. Deus poderia dar, só que Deus gosta de falar: vai, lembra de Abraão? Vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Porque fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então vivemos por fé, não por vista. Então a gente vai. Sem saber o que vai ser da manhã, o que vai ser do ano, mas a gente vai, aleluia. A gente sabe de uma coisa: aquele que está conosco já nos garantiu a chegada, aleluia. Ele falou: só fica nesse caminho, porque você vai passar por tantas coisas, mas você vai chegar lá, porque quem garante o percurso não é você, sou eu que estou contigo. Mas não poderia ser mais fácil? Eu poderia me dar uns detalhes de como vai ser? Não, é por fé. Elias foi para Sarepta, ele chegou lá, a mulher está preparando a última comida. Elias olha para a situação e fala: entendi. Então vamos fazer o seguinte, versículos, glória a Jesus. Ela falou: vamos comer e morrer. Versículo 13. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que você disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois, faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. No momento que Elias chega em Sarepta, o escritor, quem está dissertando o texto, que está escrevendo, vai nos mostrar que a seca ela foi mais longe do que a gente poderia imaginar. Não é somente Israel que está em seca, está indo para além. Os sidônios, sabe-se lá a extensão dessa seca, por 3 anos que não está chovendo. Se a mulher viúva está na condição de vamos comer a última comida para morrer, imagina o tanto de gente, tanto de problema que estava em todo o povo. Era terrível. É por isso que ela deveria olhar e falar: meu Deus, foi alcançada por Deus, não mereço. Não tem explicação, não tem como, é só se curvar e adorar. É só se curvar e falar: Senhor, muito obrigado. É só agradecer e render graças ao nome dele. É por isso que nós fazemos sempre a questão de explicar o evangelho em cada pregação e falar, porque quando você compreende o que está acontecendo, quando você compreende a história da redenção, o Deus crucificado em nossa salvação, você se encaixa na história só para falar: Senhor, muito obrigado, porque eu não merecia, não há mérito algum em mim para tal, aleluia, tal benefício, mas o Senhor me alcançou, tirou os meus pés do lamaçal de pecado e me colocou firme sobre a rocha, aleluia. O Senhor me amou primeiro, aleluia. Existe um momento da sua decisão que você ouviu, que você creu, mas é o Senhor que foi primeiro, aleluia. Foi Ele que abriu seu coração, sua mente. Você estava aí perdido. Se você entrou um dia na igreja, foi Ele que garantiu que você entrasse, ouvisse a palavra, abriu seu coração pelo Espírito Santo. Tudo Ele, aleluia. Tanto querer quanto efetuar, é o Senhor que faz. Elias fala: olha, faz o seguinte, vai lá. É útil? É. É útil a farinha? É. É útil o azeite? É. Então, agora Elias já está vivendo sob providência, aprendendo a viver por fé, o profeta exemplar. Agora quem vai ter que aprender por fé vai ser a viúva. Ela foi alcançada, mas o que ela vai receber de palavra, irmãos, dependendo da situação, você que está com seu filho para morrer, aparece alguém e fala assim: olha, vai lá, mas faz primeiro um bolo para mim. A gente poderia até brigar, falar: você está ficando doido, eu nem te conheço.
Como é que você aparece aqui para comer minha última comida? Você pode ser o maior charlatão do mundo. Eu vou fazer a comida e cadê? Só que nesse momento, o coração daquela mulher vai ser desafiado a crer. Aleluia. Ela foi alcançada, glória a Deus. Elias chegou a ela, chegou. Deus conhece a vida dela. Elias não conhece, mas Deus conhece. Então fala, vai lá, e o que você tem, que é o último, faz um bolo para mim primeiro. Porque assim diz o Senhor, aleluia. A farinha da panela não vai acabar, ou da vasilha, e o azeite da botija não vai terminar. Não vai. Até o dia em que o Senhor voltar a mandar chuva sobre a terra. Aleluia. Imagina como seria desafiador se te ouvisse um negócio desse. De executar. Sabendo que você está para morrer, que não tem de onde tirar comida. E o que foi dito aqui não foi assim, ó, vai lá fazer comida, porque eu estou trazendo uma galera aí com alimento. Não, vai porque não vai acabar. Não importa o quanto você tem, a sua panela vai virar uma fonte que não vai parar de jorrar farinha. Não vai parar de jorrar azeite. Isso é terrível, é para provocar fé, aleluia. E primeiro faz para mim, porque justamente é o princípio básico do evangelho, né? Quando você faz por alguém, quando você abre mão, né, de si mesmo, o evangelho prova isso. Deus, ele abriu mão da sua glória e se entregou por pecadores, né? Porque o evangelho não é uma acusação que a gente está para poder salvar nossa vida e se esconder, e todo mundo que morra, eu não quero saber, já fui salvo. Não, nós precisamos sempre fazer em prol daquele que está à nossa volta. É sempre pelo outro. Servir a Deus, vamos dizer, servir o outro. Alguns querem desassociar às vezes, né? Principalmente pessoas que têm problemas dentro da igreja. Não, a igreja é muito problemática. Aí eu vou lá, adoro e volto para minha casa, não quero muita conversa com ninguém. Mas não tem como você ser cristão assim, irmão, que é isso? Que não tem comunhão e que você, não, eu vou lá, meu particular, levanta a mão, glória a Deus, vou para casa. Se não há serviço, se não há comunhão, se não há entrega, se não há... Não é uma coisa que está desvinculada. Se nós somos servos de Jesus Cristo, nós temos que andar como Ele andou. Precisamos servir a igreja, aleluia. Alguns até usam isso como argumento. Não, eu não sirvo ao homem, eu sirvo a Deus. A linguagem pode até estar certa, servimos a Deus. Mas servir a Deus inclui servir pessoas. Servir a igreja, fazer por pessoas. Abraçar, amar, cuidar, educar, ensinar, ler a palavra, aleluia, é fazer por alguém, não é olhar para si, aleluia, os seus próprios benefícios. Não, estou indo para a igreja, estou fazendo uma campanha, porque está começando o ano, eu preciso de um carro, uma casa, meu emprego, e é só para si, sempre para si, aleluia. E a cada dia igrejas, né, essas igrejas complicadas que vão disseminando isso, vai fazer as pessoas se tornarem mais egoístas, buscando mais para si, são os seus sonhos, suas exaltações, e vai só nisso. Enquanto com o Evangelho e com Jesus Cristo, aprendemos a receber para entregar alguma coisa para alguém. É para alguém. Para o mundo é farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Um ditado muito conhecido. Para o servo de Deus é farinha pouca, meu irmão primeiro. O quanto que nós, como cristãos, nossa vida, temos essa disposição de pensar à nossa volta. Ela vai ter que fazer para Elias primeiro. Não é porque Elias é melhor do que ela, porque é o profeta, né? Alguns podem até usar esse texto aqui, dependendo da situação de igreja por aí, pode usar esse texto aqui para manipular a pessoa e falar assim, olha, eu sou o profeta, tem que fazer para mim. Não, não é isso. O texto quer desafiar a mulher a abrir mão, aleluia, e viver por fé, abrir mão de si mesmo, dos próprios recursos, e confiar, aleluia, não em Elias como homem, mas Elias como servo de Deus, e na palavra do Senhor, na boca de Elias. Abrir mão de si mesmo, não viver por egoísmo pessoal, mas viver em serviço ao próximo, aleluia. Quando você lê Jesus, os discípulos, Paulo, os sofrimentos, Paulo falou por diversas vezes, é por amor de vós que nós sofremos. Vocês recebem bênçãos, e nós somos apedrejados, e fazemos isso para que vocês sejam alcançados, para que vocês cresçam, aleluia.
Paulo serviu a igreja profundamente, aleluia. A sua mente era servir as pessoas, no sentido de pregar, de ensinar, de educar, de ser exemplo, aleluia. Quando ele se despede de Éfeso, quando ele ia para Jerusalém, sabendo que ele falou, vou para Jerusalém e vocês não vão ver mais o meu rosto. É a última vez. Agora lembre-se de que durante 3 anos, aqui com vocês, eu não usei prata nem ouro, vivemos com lágrimas, eu usei minhas mãos para trabalhar. Lembre-se de tudo isso. Ele usa a própria vida como exemplo, mostrando, aleluia, o princípio básico: não vivi para mim mesmo, eu vivi em lágrimas, em serviço à igreja, e isso porque Jesus me ensinou dessa forma. Isso é importante, irmãos, porque às vezes nós entramos num cristianismo profundamente egoísta. Aleluia. Mas ela vai fazer, ou precisa fazer para Elias primeiro. Isso vai fazer o que? Ela abre a mão de si mesmo. Ela vai ter que abrir mão do filho. Que imagina o pensamento do filho, né? Eu posso até morrer, mas meu filho. Ela simplesmente rompe com tudo isso. E ela faz. Se você ler o versículo 15, o texto diz: ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e sua família, pois a farinha não se acabou e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Aleluia. Ela foi lá e fez como Elias disse. É um texto simples, fez como Elias disse, ou seja, ela obedeceu. Mas não era fácil obedecer, não era fácil fazer como Elias disse. Existiam vários porquês, tantas perguntas poderiam ser feitas só nessa conversa. Mas fé e confiança, aleluia, no Deus que enviou Elias. Fé, confiança. E ela faz. E aí é o momento em que ela vai fazer comida, irmãos. E aí é aquele momento maravilhoso de viver milagre na própria casa. De ter a botija como se inesgotável, não para. Enquanto tiver bolo para fazer comida, a botija não para de ter azeite. Né? Lembra de Eliseu, que passa uma situação similar, da viúva que falou: não tenho nada em casa, a não ser a botija de azeite. E falou: pega a botija, vai para casa, pega vasos emprestados, fecha a porta e começa a encher os vasos. E ela começa com a botija pequena e encher todos os vasos. E ela vai enchendo e a botija não acaba. Aleluia. Só para quando acabam os vasos. Porque tanto essa mulher quanto a viúva de 2 Reis capítulo 4 vivem uma multiplicação que vem do Senhor, aleluia. E isso é importante, porque a multiplicação não começa no sentido de multiplicar para que haja acúmulo, né? Para que tenha-se muito, não. A multiplicação vem para que a gente, ou nós, o povo de Deus, se tornemos fonte. Enquanto você ceder, enquanto você entregar, Deus nunca vai deixar faltar. Enquanto você vai, enquanto você serve, enquanto você adora, enquanto você faz por alguém, Deus, aleluia, permite que não falte para você e para a sua casa. Porque não é para acumular, é para poder ir para frente. Lembra da multiplicação de pães? Ele pegou os pães, levantou, deu para os discípulos para a multidão. Enquanto vai dando, irmãos, 5 pães, aleluia, vai alimentar 5.000 pessoas. Não aparece um monte de pão do nada, não. É todo mundo que vai repartindo, e não vai acabando nunca, aleluia. Porque a ideia não é acumular, é ter muito, não. A ideia, como ele falou para a mulher samaritana, aquele que bebe da água que eu lhe der, se torna nele fonte. O cristão é fonte de bênção, glória. É fonte de poder de Deus para servir pessoas. E quanto mais serve, e quanto mais faz por alguém, mais Deus dá graça para que não falte na sua vida. Aleluia. Não é multiplicação para, aleluia, acúmulo. Como se agora falar: não, eu vou abrir uma fábrica de azeite, né? Tá parando de... Não. É para tudo que for necessário. Café da manhã, almoço e janta. Pode pegar a botija, porque ela não esgota.
é serviço, é trabalho, é fazer e viver por fé. Viver por fé, faça. Ah, mas não sei o que, faça para o Senhor. Mas não faça esperando que não, vou fazer, vou entregar 10 para poder voltar 100, vou entregar 1000 a voltar. Isso aqui não é loteria. Faça com alegria, aleluia, com fé. Eu não falo somente de dinheiro, serviço. E se você contribui na casa do Senhor, não faça com esse tipo de pensamento, contribua, aleluia, com alegria, com amor, e saiba que o Deus que nós lemos nesse texto aqui, é o que está conosco, e permite que não falte em nossa vida, não falte em nossa casa, aleluia, porque Ele está conosco, aleluia, para que a farinha não se esgote em nossa casa, para que o azeite não se esgote, porque enquanto servimos ao Senhor, crendo na sua providência, aleluia, o Senhor não deixará faltar. Oh glória, seja aquilo que é físico, necessário ou espiritual, o Senhor é o Deus que providencia, aleluia. Paulo falou para os filipenses: o meu Deus, segundo as suas riquezas, oh glória, o Deus, vocês me socorreram em tempos de angústia, eu digo a vocês, filipenses, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, aleluia, é isso que Deus faz. Não é um pensamento de barganha, de vou fazer aqui, não, é alegria, serviço, enquanto você serve. Se você perceber bem, ela tinha pouco azeite na botija, e nunca deixou de ter pouco azeite na botija, só que nunca acabou, simplesmente virou uma fonte. Quanto mais ela fazia, mais tinha pouco azeite na botija. É mesmo o caso da mulher dos vasos. Tem uma pequena botija com um pouco de azeite. Enquanto ela vai distribuindo para os vasos, continua uma pequena botija de azeite com um pouco azeite. Aleluia. Não para. Porque é isso que o Senhor quer de nós. Não é querer alcançar as glórias, os acúmulos, mas que nós vivemos por fé no pouco que Ele confiou a nós, para que o pouco nunca nos falte. E aí você fala: meu Deus, eu tenho muito, porque nada me falta, a minha casa é abençoada, o Senhor cuida. Tem gente que está querendo ir embora do país porque a economia vai quebrar. Nós permanecemos confiando no Senhor. Mas eu só tenho pouco, mas é o pouco, aleluia, que nós temos, aleluia, que é a providência de Deus. Você veio para cá, para o culto, tem pouco em casa, vai voltar, talvez continua tendo pouco em casa, né? Porque essa aqui é uma bola cheia para falar: irmão, você vai voltar para casa, e se tinha pouco, vai aparecer muito, vai aparecer dinheiro na conta, se tinha 1000, vai virar 10.000, isso aqui é um prato cheio para um monte de gente inventar um monte de loucura. Nós não precisamos disso, precisamos de confiar no Deus da provisão, aleluia, o mesmo Deus que Abraão falou para Isaac: Deus proverá, aleluia, Deus proverá. Como é que vai ser o ano 2026? Deus proverá. Mas vai faltar isso? Deus proverá. Mas a economia está quebrada? Deus proverá. Na minha vida, na minha casa, eu sirvo ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e o que eu sei é que Ele proverá, aleluia. Confiança, não determinismo de colocados na parede, falar: Senhor, eu quero, tem que me dar, porque está escrito. Não, Senhor, eu confio que o Senhor proverá, aleluia. Nós trabalhamos, nós levantamos cedo, nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance, mas nada, a nossa confiança não está em nada disso. A nossa confiança não está em nada disso. A nossa confiança deve estar, precisa permanecer no Senhor, aleluia. E o que aquela mulher vive, irmãos, é histórico, é milagre. Qualquer crente como eu e você sabe que existem pequenas coisas que, se você parar para pensar, falar: meu Deus, quantos milagres eu estou vivendo. Se você olhar para cada situação que você parecia que ia chegar no ápice da sua vida de dor, aí você fala: mas Deus me livrou aquele dia. Você poderia estar num centro psiquiátrico internado de tantos problemas, mas você está aqui bem, saudável, respirando, de pé, porque é o Senhor que te sustenta, aleluia. E aquela mulher conheceu o Deus que trouxe comida para a casa dela.
Mas o texto não finaliza assim. Se você continuar lendo o texto, diz que o filho dela ficou doente, morreu. Ela ficou desesperada, falou: meu Deus, Elias. Nem Elias entendeu. Elias orou e falou: meu Deus, Senhor, essa mulher, o Senhor veio trazer problema, meu Deus, o que está acontecendo? Aí ele sobe diante de um menino 3 vezes, né? Talvez para fazer transferência de calor, para poder ressuscitar a criança. Não se sabe porque ele subiu, mas subiu em cima do menino 3 vezes. Aí ele ora, depois de um tempo, a criança volta à vida, ele entrega para a mãe, e aí o texto finaliza para nos mostrar, aleluia, em uma casa que recebeu um milagre, teve comida, viveu coisas maiores, aleluia, porque aonde havia morte, o Senhor trouxe vida. E é justamente, irmãos, depois desse episódio, se você ler comigo, aleluia, no versículo, glória a Jesus, 17, vamos ler tudo. Versículo 17, do capítulo 17. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho. Elias falou. E ele o apanhou nos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. 24, e último versículo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Aleluia. Ela conhecia um Deus de milagre, que permitiu que ela não morresse de fome. Conheceu, mas agora ela conhecia algo melhor. Um Deus que onde a morte traz vida. Aleluia. Um Deus que aonde dá morte, traz vida. E esse é o maior ensino do Evangelho. Não é você estar aqui para eu quero ter mais, como se tudo se limitasse à nossa vida física nesse mundo. Não. Servimos a um Deus que nos transportou da morte para a vida. A nossa fé é no Deus que nos deu vida e vida eterna. Aleluia, nele. É por isso que nós estamos alegres, felizes, temos nossas dificuldades pessoais, problemas, passamos altos e baixos, mas nós temos vida, aleluia, porque Ele nos salvou. Nós não conhecemos somente o Deus que pode nos ajudar em momentos que estamos apertados, oh glória, e que pode prover em situações específicas. Não, nós conhecemos um Deus maior e mais poderoso, aleluia, aquele que nos tira, aleluia, da morte e nos conduz à vida. Aí ela termina o texto falando: agora eu sei. Fé, conversão, vida transformada. A mulher em Sarepta, vivendo, né, gentia, para um judeu é ímpia, né, é um povo inimigo, mas o Senhor alcançou, e a mulher creu no Senhor, para mostrar, aleluia, que o poder de Deus não se limita aos territórios de Israel. Ele é Deus dentro de Israel e fora, onde estiver, aleluia, alguém que creia no nome do Senhor, Ele socorre. Se coloca de pé, por gentileza. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Curva sua cabeça, Senhor Deus e poderoso Pai.